Boa noite. A vereadora Marleide Cunha, do PT, é a nossa entrevistada de hoje. E nós vamos conversar sobre a polêmica aprovação dos PLs 17 e 57 na Câmara de Mossoró na sessão plenária de hoje. O cenário político está no ar. E hoje, como prometido, foi movimentado na Câmara Municipal de Mossoró. Hoje a vereadora Marleide Cunha está aqui com a gente e você participa do programa através das nossas redes sociais, Twitter, @CenaPolíticoTCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. A gente vai explicar aqui tudo o que aconteceu na aprovação do PL 17 durante a manhã, aprovação do PL 57 durante a tarde. Vamos falar também sobre o PL número 20, que também foi aprovado na Câmara Municipal. Além disso, a gente vai trazer informação sobre convocação de concursados pelo governo do estado, viu? Então fica ligado no programa de hoje. E eu já vou avisando, antes da gente começar aqui a nossa conversa, que amanhã a gente recebe aqui o líder do governismo da Câmara Municipal, o vereador Genilson Alves. Para aqueles críticos de plantão que acham que a gente só vai ouvir um lado da história. Todas as semanas a gente tem ouvido os dois lados de toda essa história. Hoje a vereadora Marleide Cunha está aqui com a gente. Amanhã, no próximo programa, o vereador Genilson Alves. O programa existe já há mais de 15 anos, mas ainda tem gente que fica colocando em dúvida, colocando em questão o nosso tratamento isonômico. Tudo bem, todos os dias a gente explica para você se for preciso. Olha, hoje, sob polêmica e tumulto na Câmara de Mossoró, os vereadores aprovaram projetos de lei do Executivo 17 de 2023 e 57 de 2023. A pauta estava trancada na Casa Legislativa desde o dia 9. Corredores e galerias cheios de servidores contra o projeto de lei número 17 sobre os direitos dos servidores públicos do município. De acordo com os trabalhadores da categoria, várias pessoas da comunidade de cargos comissionados estavam presentes desde muito cedo, o que gerou indignação. Nós viemos hoje para assistir a votação da PL 27 que o prefeito colocou aqui na Câmara. Então, assim, a gente veio, nós, todos os servidores, para assistir e acompanhar a votação. Só que nós fomos surpreendidos por cargos comissionados, pessoas que trouxeram para cá, para a Câmara, para atrapalhar nossa movimentação. E eu fui até ameaçada por essas pessoas lá em cima, lá da Câmara. Solicitando um representante da Justiça do Trabalho, para que ele possa vir assegurar os nossos direitos. É só os nossos direitos que nós estamos querendo defender. Os servidores públicos do município fizeram uma parada de advertência nesta terça para estarem aqui na Câmara Municipal de Mossoró. A greve da categoria foi deflagrada para a próxima segunda, dia 26. Tem pessoas passando mal, tem pessoas aqui que estão sem condições de ficarem para lutar pelos seus direitos porque estão sendo ocupados por outras pessoas. A nossa reivindicação é essa, que essa PL ela seja retirada da pauta de hoje mais uma vez. Na ocasião, foram feitas as leituras e votações das emendas da PL 17, mas também aconteceram confusões nas galerias e, segundo o Sindiguarda, algumas pessoas estavam armadas na Câmara. O pedido para interromper a sessão foi feito, mas o presidente da Câmara, Laurence Amorim, continuou com a plenária. Solicitações quanto à retirada da PL 17 da Câmara também foram realizadas. Todos os vereadores estavam presentes. Ouvimos o líder da bancada governista, Genilson Alves, e o vereador Pablo Aires, da oposição. E o projeto é de disciplina. Quem vai ganhar com tudo isso é a população de Mossoró. Hoje a população, a gente sabe das dificuldades, não é todos os servidores, não são todos profissionais, mas muitas das vezes, hoje, a população, quando chega para uma UBS, a pessoa vai estar de licença. Hoje, 25% dos educadores estão praticamente ou de licença ou atestado. Isso falta a prestação de serviço a quem mais precisa, que é o povo, e em especial o povo mais carente. Um projeto, na verdade, são dois, o PL 17 e o 57, que retira direitos dos servidores. Esses projetos não foram conversados com os servidores e essa construção não foi feita conjunto, por isso é tanto problema. E hoje
houve uma estratégia de se mandar cargos comissionados para a Câmara para ocupar o espaço e acabar inviabilizando a manifestação dos servidores efetivos, que são aqueles servidores concursados, né? E que realmente tem a ver com o projeto. Os comissionados não têm nada a ver com o regime jurídico único dos servidores municipais. É uma lei que se aplica aos servidores efetivos, os servidores concursados, e esses devem participar do processo porque tem a ver com os direitos deles, né? No próximo bloco a gente vai detalhar um pouquinho, mostrar para você a votação do PL 57, que aconteceu durante a tarde. Foi a mesma sessão, mas foram ali 2 momentos, porque foram 2 projetos diferentes. Vereadora Marleide Cunha, do PT, está aqui com a gente. É dirigente do Sindicerpo, também esteve à frente, junto com os demais 3 sindicatos, em torno de toda essa questão a respeito das manifestações contra os PLs 17 e 57. Boa noite, muito obrigada por sentar aqui com a gente neste dia de hoje. A senhora considera que foi mais uma derrota da oposição em Mossoró? Boa noite, Carol. Boa noite aos telespectadores. Não considero que foi uma derrota da oposição. Eu considero que o que aconteceu hoje na Câmara Municipal de Mossoró é uma coisa absurda. Na verdade, foi uma derrota do prefeito Alisson Bezerra, porque o prefeito mostrou mais uma vez ser irresponsável com o povo de Mossoró. Irresponsável quando determina que a todo custo seja resolvido essa situação. O que aconteceu hoje na Câmara Municipal é absurdo. O que a gente tinha lá, pessoas que estavam na Câmara sem saber, Carol, por que estavam lá. Algumas pessoas, outras pessoas foram lá de van, quando terminou o projeto, a votação do PL 17, entrou na van, foi embora e saiu dizendo que foi os R$50 mais fáceis de ganhar, como esse no dia de hoje. Outras pessoas que estavam também na Câmara Municipal são pessoas que têm envolvimentos com atos ilícitos. Muitos profissionais que estavam lá, profissionais da segurança, profissionais da polícia, que disseram que algumas pessoas ali eram conhecidos já da polícia. Ou seja, tudo isso colocado para quê? Para o enfrentamento com o servidor público efetivo que estava lá por um motivo. Os servidores só vão para a Câmara Municipal por um motivo, quando tem projetos que retiram direitos. E esses servidores estavam lá. Pela manhã tinha gente com criança, inclusive, que foi, e quando a gente tentava saber por que estavam lá, teve um fotógrafo que quase que era agredido por outros jovens que estavam lá porque não queriam ser fotografados, não queriam ser filmados de forma nenhuma. Ou seja, uma barbaridade que aconteceu. E o pior disso tudo, estavam dizendo que foram vereadores que convidaram, ex-vereadores que levaram também, pessoas que estavam lá sem nenhum compromisso com a pauta, simplesmente para fazer o conflito, simplesmente para bater de frente naquela situação ali, fazendo gritos de guerra. Agora o servidor vai trabalhar. Isso também é responsabilidade do prefeito, quando ele constrói uma narrativa e passa para o povo de Mossoró de que o servidor público não trabalha. É responsável também a fala agora que eu ouvi, absurda, do vereador, líder da bancada da situação, Genilson Alves, que eu preciso discordar aqui, como se os profissionais, se os servidores estivessem de licença porque não querem trabalhar. Quem está de licença médica, está doente, não pode trabalhar, tem direito à licença. O que está se construindo nesse município a respeito dos servidores públicos, isso é uma completa irresponsabilidade. E não é para ajudar a população, não. Que a população sabe que precisa do serviço público, quando ela vai lá, ela tem um servidor, uma servidora atendendo. Isso é um desmonte do serviço público, isso é achincalhar o serviço público, isso é prejudicar a população, que estão dando o nome de que vão modernizar, de que vão moralizar, como se os servidores públicos fossem os culpados pelas coisas erradas que tem no município. Eu preciso dizer mais uma coisa, Carol.
A Câmara Municipal abre as suas portas normalmente depois de 7 horas. Hoje, a Câmara Municipal abriu as portas, as pessoas começaram a entrar a partir de 6 horas da manhã. Os servidores efetivos só foram chegar lá depois das 7, porque é o horário que a Câmara abre. A semana passada, 7 horas ainda estava fechado, não tinha acesso ao público. Mais uma situação que aconteceu hoje. E mais outra denúncia. Policiais, pessoas armadas, à paisana, dentro da Câmara Municipal. Não foi feita a denúncia só pela pessoa que estava lá do Sindiguarda, não. Foi feito pelo próprio vereador, que na sua fala disse que tinha pessoas armadas na Câmara Municipal. E aí? E se acontece um problema? Se acontece de alguém puxar uma arma? Foi soltada uma bomba. Alguém soltou uma bomba lá hoje também, dentro Dentro da galeria? Lá onde estava o pessoal do outro lado do vidro. Uhum. Né? Que fica, para nós que estamos dentro do plenário, para os vereadores, fica abafado o som. Sim. Mas houve isso. Tudo isso e as pessoas lá dizendo que foram pagas para ir, que estão lá apenas para defender o prefeito, que cargos comissionados que deveriam estar no trabalho, porque cargo comissionado não tem parada de advertência. Deveria estar trabalhando hoje, mas estava lá na Câmara Municipal. Por quê? Por que tanta ânsia para retirar direitos dos servidores, para mudar um regime jurídico único que vai prejudicar os servidores atuais, os futuros servidores? Você que vai prestar um concurso público, você vai ser prejudicado, igual esses que estão sendo agora. Porque isso vai prejudicar o serviço público profundamente. Então, foi uma grande irresponsabilidade que merece todo o nosso repúdio, toda a atenção do povo de Mossoró. Vamos prestar atenção ao clima que está acontecendo, o clima tenso, o clima de desconstrução do que é coletivo, do bem coletivo, de que os servidores públicos estão lá no dia a dia para servir a população. Estão sendo chamados de vagabundos, estão sendo chamados de que não querem trabalhar. Tem áudios e vídeos absurdos com as pessoas destruindo a imagem do serviço público. E olha que somos nós que atendemos nas horas mais difíceis. Marleide, daqui a pouquinho a gente volta, vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua a nossa conversa. Continuando o nosso programa nesta terça-feira, dia em que foram aprovados os projetos de lei do Executivo número 1757, aqueles polêmicos que há 2 semanas vinham travando a pauta na Câmara Municipal de Mossoró, além de uma tensão entre servidores públicos municipais, os sindicatos representantes das categorias e a Prefeitura Municipal e o prefeito Alisson Bezerra. Participe do programa, da nossa conversa de hoje com a vereadora Marleide Cunha, através das nossas redes sociais, Twitter, @SenaPolíticoTCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Vamos com mais detalhamento do que aconteceu hoje na Câmara. A aprovação do PL 57 aconteceu no período da tarde. Após aprovações de emendas, as redações finais foram aprovadas em sessão extraordinária. O projeto foi aprovado com 14 votos favoráveis e 7 contrários. De acordo com o texto, a lei institui o pagamento de gratificação por desempenho no programa Previne Brasil aos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde atuantes na atenção primária à saúde. Para os servidores que lutavam pela não votação das leis, o dia foi de tristeza. O projeto teve ainda uma emenda do vereador Genilson Alves, líder do governo na Câmara. Já para a oposição, a lei não foi discutida de forma adequada e traz diversos prejuízos aos servidores. Eles precisavam estar justamente elaborando, porque eles conhecem as suas realidades, que é justamente o que acontece em relação aos 57. São vários pontos técnicos que só quem sabe realmente avançar nesses pontos são os servidores, são os sindicatos, é a assessoria jurídica. E o que veio foi um projeto para cá que os servidores não concordam, que não atende os parâmetros nacionais, inclusive, né, os apontamentos nacionais do Previne Brasil,
e gerou mais um problema, mais um projeto que traz problema para essa casa devido à truculência do prefeito Alisson. Porém, do outro lado da história está a base aliada do Executivo Municipal, que, claro, defende a aprovação dos 2 projetos. Não vai tirar esses adicionais dos servidores, porque o artigo 2º, ele deixa muito claro que os servidores não perderão seus direitos. Hoje acatamos 3 emendas, né? Emenda do vereador de oposição, da vereadora de oposição, emendas nossas ao PL 17. O PL 57 também colocamos emenda, dando mais clareza a pontos lá que foram também discutidos pelo o pessoal que envolve o sindicato, a oposição. O texto final dos 2 projetos foi votado na tarde desta terça-feira em uma sessão extraordinária. A Câmara já estava sem a presença dos servidores. Os 2 textos foram aprovados e agora as leis seguem para a sanção do prefeito. Uma disputa que colocou servidores municipais e executivo municipal em lados opostos, que mesmo após a aprovação, uma disputa que deve continuar. O dia foi intenso e movimentado na Câmara. Além dos 2 projetos, que motivou a polêmica entre servidores e prefeitura, um outro texto também foi aprovado na Casa por unanimidade. Foi o projeto de lei complementar do Executivo 20/2023. Ele dispõe sobre a lei orgânica da Procuradoria-Geral do Município de Mossoró e o Estatuto dos Procuradores do município. Pois é, essa a gente vai encontrar, viu? Textinho aí, pronto. Esse projeto de lei do Executivo número 20 havia sido retirado de pauta junto com os PLs 17 e 57. Em meio às manifestações dos servidores, a Ordem dos Advogados do Brasil questionou pontos desse projeto que trata da carreira dos procuradores municipais. As alterações foram negociadas em separado entre a OAB e a Prefeitura de Mossoró. A ordem sugeriu, junto ao Executivo, 6 emendas, sendo 4 emendas modificativas, uma emenda aditiva e uma emenda supressiva, que tratam sobre 3 importantes pontos que criam uma diferenciação entre os que já estão no município hoje e os que ainda chegarão através de concurso, desde a jornada de trabalho, remuneração e até a proibição de exercer a advocacia privada. Resultado do pacote de 6 projetos, 3 já haviam sido aprovados, hoje os demais 3 foram aprovados, basicamente dentro do que a Prefeitura vinha querendo realmente no projeto oficial. Pontos, apesar dessas emendas que foram aprovadas, principalmente em relação ao PL 17, pontos polêmicos permaneceram, como o adicional de tempo de serviço e a questão do atestado médico. Como é que a senhora classifica isso? Olha, primeiro para vocês verem como o PL da Procuradoria, a Prefeitura negociou e aceitou as emendas da OAB. Né? Não teve problema, aceitou, acatou. Agora, quando o tratamento é para o servidor público municipal, né? Aquele servidor que recebe o salário mínimo, aquele servidor que quando ficar doente ou quando tiver alguma pessoa da família doente, não tem condição de ficar sem a remuneração. Então, para esses servidores que são assalariados, aí a Prefeitura de Mossoró monta o pé em cima e retira direitos. Primeiro eu vou falar das emendas que o líder da situação disse que foram aprovadas. As 3 emendas que foram aprovadas é porque o próprio Executivo tinha mandado o projeto de lei completamente equivocado, tirando direitos que o STF já tinha repercussão geral sobre isso. Por exemplo, a emenda da licença maternidade, o PL 17 é tão maléfico que ele tratava como diferentes a mãe biológica da mãe adotiva. Ele tirava o direito de uma criança que fosse adotada a ter o mesmo tempo da licença maternidade, ou seja, tirava dessa criança o direito de estar próxima da mãe. Ele cometia essa injustiça. Aí a emenda precisou ser aprovada para corrigir. Outra emenda que foi aprovada e a gestão coloca como se fosse de bonzinho, não, é porque fazia outra maldade, que
que pai e mãe, se tiver filho autista, por exemplo, um dos dois tinha que escolher quem é que ia ter horário especial de trabalho. Absurdo isso. Essa emenda a gente já tinha protocolado desde o início, lá atrás, quando o PL entrou na casa e foi aprovado. E a outra foi com questão a redução da jornada de trabalho com horário especial de trabalho. De acordo com o STF, já define 50% da carga horária. Então, isso aqui não foi uma bondade da gestão. Eles erraram e as emendas corrigiram. Agora, vários outros pontos foram retirados, direitos cruciais. Não é só a questão, sabe, do atestado médico. Licença para tratamento de saúde, o prefeito diminuiu e os vereadores, os 14 da bancada, aprovaram, baixaram a cabeça, disseram sim para diminuição da licença em tratamento de pessoa da família. O prefeito reduziu de 180 dias para apenas 60 dias. Então, quem tiver mãe, pai, filho em estado grave de saúde, que o médico diga que precisa da atenção, do acompanhamento, o servidor não poderá acompanhar. Extinção do adicional de tempo de serviço. Você, concurseiro, você que está estudando muito para entrar em um concurso público, saiba que hoje o prefeito Alisson Bezerra e 14 vereadores da bancada tiraram esse direito ao adicional de tempo de serviço. Porque quando você ingressar no serviço público, não vai ter mais 1% a cada ano. E se prepare com os futuros perdas salariais devido à falta de reajuste que os gestores não cumprem. A questão da readaptação é muito prejudicial. Por exemplo, uma professora que se readapta hoje, porque não tem condição de estar em sala de aula, essa professora, ao longo do tempo, ela vai perder a carreira de professora. Isso vai causar um grave prejuízo no serviço público. Vou explicar por quê. Porque nós vamos ter salas de aulas, crianças assistindo aula com professoras doentes que não têm condição de dar a assistência que ela precisa, de dar a educação que ela precisa com a qualidade que precisa. Você imagina só, tá aqui, minha garganta está doendo. Quem tem problema de cordas vocais, que não pode estar em sala de aula, vai evitar passar na junta médica. Para que a junta não afaste essa professora. Ela vai estar em sala de aula, doente, mas quem vai ser prejudicada mais do que a professora, são as crianças. É a educação desse município. Então, a gente precisa compreender a maldade que foi feita, a retirada de direitos. Não foram só dos servidores, não. Foi de você que precisa do serviço público. De você que precisa, que quem está chamando servidor de que não quer trabalhar, lembre que esse servidor que você está dizendo que não quer trabalhar e que os vereadores da bancada estão dizendo também que não querem trabalhar, essa pessoa é a mesma, aquela professora que está lá cuidando do seu filho, aquela enfermeira que está verificando sua pressão, aquela técnica de enfermagem que está vacinando o seu filho, aquele agente comunitário de saúde que chega na sua casa para acompanhar, para ver se você precisa de um atendimento médico. São dessas pessoas que nós estamos falando e que estão sendo achincalhadas, que estão sendo retiradas o direito dessas pessoas e, portanto, está sendo retirado o direito da população mais carente, que é quem mais necessita do serviço público e dos servidores públicos. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o nosso cenário político desta terça-feira, a gente está aqui ouvindo a vereadora Marleide Cunha sobre a aprovação dos PLs 17 e 57 na Câmara de Mossoró na sessão de hoje. Você tem sua pergunta para fazer? Então manda para a gente. Ainda tem um bloco, olha, tem 16 minutos e um pouquinho de programa. Manda aí sua participação que a gente vai tentar fazer. Já tem muita pergunta aqui, inclusive, no nosso Instagram. Temos o Twitter, o Instagram e o WhatsApp 8802-8979. Participe com a gente. Vamos falar um pouquinho agora sobre governo do Estado. O Diário Oficial do Estado de amanhã vai publicar ato de convocação de aprovados no concurso público para a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Norte, a Fundase. E até o próximo dia 30 será feita uma segunda convocação.
O concurso foi realizado para prover cargos técnicos de nível médio e superior e agentes socioeducativos. Deverão ser convocados mais de 500 servidores para as 10 unidades no estado. 5 em Natal e Parnamirim, 3 em Mossoró e 2 em Caicó. O diretor-presidente da Fundasa, Herculano Campos, disse que a convocação vai permitir a valorização dos servidores de carreira para os serviços que a sociedade demanda. Então, se você está aí, foi aprovado, atingiu os pontos necessários para aprovação, já dá uma olhadinha, já deve estar publicado o Diário Oficial do Estado, o DOI, do Rio Grande do Norte, seu nome aí para convocação e você procurar o governo do estado, a governadoria, o setor responsável para assumir este cargo. Que bom, muita gente procurando concurso, muita gente esperando ser chamado. Além da saga de passar, tem a saga para ser chamado também e começar os trabalhos aí, a homologação do seu nome. Então, corre e boa sorte aí neste novo trabalho aos aprovados. E vamos voltar à nossa conversa com a vereadora Marleide Cunha. A gente já tem participação, mas entre os muitos comentários que tem aqui, já me perdi, viu, vereadora? Nos comentários da nossa postagem no Instagram, tem uma pessoa perguntando o seguinte: quem votou a favor e quem votou contra os PLs? Como foram as votações? Quais vereadores votaram pelo projeto e quais votaram contra o projeto? Olha, obrigada pela pergunta. Eu trouxe até uma cola, viu, Carol? Eu trouxe porque são muitos eu não nomes. Quero ser injusta com ninguém. Foi, né? 14-8, 17, não é isso? 14 votos, os 14 votos da bancada da situação, bancada do prefeito, estavam fechadinhos. Então, os vereadores da bancada votaram contra os direitos dos servidores e a favor da precarização do serviço público. São eles, para não ser injusta: Genilson Alves, Raério Cabeção, Lucas das Malhas, Ricardo de Dodoca, Uígenes do Gás, Costinha, Didi de Arnor, Francisco Carlos, Edson Carlos, Gideon Ismaías, Marcute da Maísa, Zé Peixeiro, Tony Cabelos e Marrom Lanches. Essa é a verdade. Esses vereadores votaram a favor do PL 17, que prejudicou e retirou direitos. As vereadoras Marleide Cunha, Carmen Júlia, Paulo Igor, Pablo Aires, Tony Fernandes, Omar Nogueira, Isaac da Casca e Osaniel são os 8 vereadores que votaram a favor dos servidores contra a precarização do serviço público, ou seja, votaram contra o PL 17. Está circulando nas redes sociais, vereadora, uma arte colocando os vereadores da oposição como contra os servidores, porque por terem votado contra o PL, estariam votando contra as licenças que foram aprovadas ali nas emendas. Acontece que a autoria das emendas, 2 delas são de autoria de vereadores da oposição, uma da senhora e outra do vereador Pablo, a terceira do vereador Genilson Alves. Então, vocês conseguiram aprovar, ampliar os direitos nas emendas, mas mesmo assim votaram contra o projeto como um todo. Explica pra gente como é que funciona. Isso. Primeiro, as pessoas mentem demais, né? Não tem nenhum compromisso com a verdade. Nós fizemos um acordo, a única pessoa que tinha protocolado emendas na data certa, no período certo, conforme o regimento da Câmara, fui eu, vereadora Marleide Cunha, que tinha protocolado 8 emendas ao PL 17. O vereador Genilson chegou com a emenda hoje para protocolar. Não podia mais pelo regimento, porque já tinha começado a discussão. Nós, então, fizemos um acordo. Ele disse que aprovaria a emenda que eu tinha colocado, aquela do pai e da mãe poder ter o horário especial. Pablo também tinha uma que era com relação a esse horário especial, de estabelecer 50%. E Genilson tinha a da correção da licença maternidade. Fizemos um acordo de nós aceitarmos essas outras 2 emendas para poder dar um remédio para esse PL 17. O PL 17 é a doença
e a gente precisava diminuir os impactos dele, tentar fazer com que essa doença não fosse tão grave. Então, nós aprovamos a emenda, porém não corrigiu a doença, para que a população entenda. O PL 17 prejudicou, como eu já disse, a readaptação de todos os servidores, tirou direito à licença para tratamento de saúde, porque diminuiu esse tempo, licença para tratamento de saúde por doença temporária, ou seja, o atestado médico. Para se ter ideia, Carol, o INSS, uma pessoa vai na junta médica depois de 15 dias. O município agora reduziu aqui em Mossoró para 3 dias. 3 dias significa que esse servidor, depois disso, vai ter que passar na junta. E se ele ficou doente e depois a junta demorou a fazer a perícia, esse servidor já tiver se curado e for negado o atestado, esse servidor vai ficar com falta injustificada, ou seja, vai ser descontada. Eu coloquei uma emenda que era básica, simples, é que depois da junta médica, depois da perícia, se fosse negado, aí realmente teria que voltar ao trabalho. Não se justifica você descontar de alguém que ficou doente e lá na frente, por atraso da junta médica, essa pessoa teve um atestado negado. A questão do adicional de tempo de serviço também foi extinguido, extinto, na verdade, para quem vai entrar no concurso público e causou uma insegurança jurídica para quem está hoje. Aí o prefeito vai dizer, mas eu vou provar que quem já está vai continuar tendo o adicional de tempo de serviço. Mas eu sinto muito dizer que, graças a Deus, o prefeito Alisson Bezerra não será prefeito de Mossoró para a vida toda. A lei é para muitos e muitos gestores e hoje ele está causando uma insegurança jurídica. Então, tem muitos direitos retirados. É por isso que nós fomos favoráveis à emenda para dar o remédio ao projeto, mas contra o projeto como um todo, porque sabíamos que os 14 vereadores que estavam votando contra o direito dos servidores, eles iam aprovar esse PL maléfico, maldito, perverso, porque o prefeito Alisson Bezerra ordenou que fosse aprovado. Olha, a gente tem aqui, só para registrar, a telespectadora que pediu o nome de quem votou contra e a favor os PLs foi a Daniela Lima. E a gente tem aqui o comentário do Cicinaldes, é o Marcos Cicinaldes. Ele diz assim, Marleide, com esse movimento todo, está despontando como nome forte para ser o nome do PT para disputar a Prefeitura de Mossoró em 2024. Está, Marleide? Olha, o que eu posso dizer a vocês é que eu sou uma servidora pública com espírito público. E toda essa discussão não tem nenhuma relação com questão de política, de campanha do próximo ano, de cargo, nada disso. A nossa preocupação aqui é preservar os direitos dos servidores e de um serviço público de qualidade. É só esse o meu foco. E eu não vou perder esse foco por nada e nem vou calar a minha voz por nada. Deixa eu aproveitar e por falar em calar a voz, Carol, eu vou deixar um recado aqui. Tem muita gente preocupada com a minha segurança. Tem muita gente preocupada diante desse clima tenso. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu não tenho nenhum problema com ninguém, pessoal, com ninguém, nenhuma contenda, nenhum conflito com nenhuma pessoa. A única diferença minha é diferença política, divergência política. Portanto, se vier acontecer alguma coisa, você pode ter certeza que será crime político. A gente tem aqui um monte de gente, na verdade, no nosso WhatsApp, perguntando quem votou contra, quem votou a favor, os projetos, fica aí. E aí tem a participação aqui da Márcia Cristina, professora do município. Ela perguntou, o horário da Câmara mudou? Semana passada, nós servidores só podemos entrar às 7h30. Hoje, pelo que sei, abriu às 6 horas. Por que o presidente da Câmara mudou o horário? Sinceramente, eu não sei responder essa pergunta. Realmente, isso aconteceu. Eu questionei, inclusive, o presidente, que antes abria a partir de 7 horas, na sessão anterior só foi, e sempre a partir das 7, nem os vereadores não entram antes de 7 horas na Câmara, mas hoje foi aberta mais cedo e realmente eu não sei
não sei explicar, não posso responder essa pergunta. Mas é um fato. Temos aqui a Cristina do aeroporto, parabeniza a vereadora e pergunta se o projeto não retirava direitos, por que o líder do governismo apresentou emenda ao projeto? Pois é lógico que retirava direitos e nós ganhamos essa narrativa na sociedade. A sociedade começou realmente a perceber que retirava direitos e retirava profundamente. Depois o gestor público, o prefeito, a bancada da situação começou com uma outra narrativa, dizendo que não, que a questão era para moralizar os servidores públicos, que era para modernizar. Moralizar o quê, minha gente? Não existe nenhum privilégio no serviço público de Mossoró, nenhum privilégio. Existe muito trabalho, falta de condições de trabalho, perseguição, frustração por ver a pessoa necessitando do serviço, uma pessoa doente, necessitando de médico, necessitando de medicamento e não tem condição. Uma pessoa com dor de dente necessitando de um dentista e não tem nas unidades básicas de saúde. Então não tem nenhum privilégio, não tem o que moralizar, não. O que tem que se moralizar é as atitudes das pessoas que estão no comando, que estão na gestão desse município. Eliane quer saber se os sindicatos juntos vão judicializar a aprovação dos projetos. Olha, nós vamos ainda sentar para discutir o que vamos fazer. Eu não sei bem nesse momento se há espaço para judicialização dos projetos, porque você não vai entrar na justiça por causa de um projeto de lei. O que eu acredito que pode se entrar na justiça é depois da lei aprovada, quando o direito for negado. Eu vou dar um exemplo, uma pessoa que vai fazer a readaptação de cargo. A prefeitura vai criar uma tal de VPNI, separando o salário do servidor, o salário base, com a diferença entre o salário do novo cargo de origem. Ela separa, cria essa monstruosidade aí. Então, mas a Constituição diz que quem é readaptado e fica com as vantagens do seu cargo de origem e não de destino. Eu acredito que quando a prefeitura começar a retirar esses direitos, aí sim os servidores vão entrar muito com processos judiciais. E é o que me preocupa também. Você sabe por quê? Sabe quem é que vai pagar a conta? Somos nós. Quem vai pagar a conta é todo o povo de Mossoró. Vai pagar a conta dos processos judiciais, das indenizações que os servidores vão receber. Porque simplesmente o prefeito criou birra de entender e querer aprovar um projeto de lei que tem vários direitos negados, inclusive pontos que são inconstitucionais. A greve que está marcada para a partir da próxima segunda-feira, ela vai se manter mesmo com essa votação, essa aprovação? Amanhã nós teremos uma reunião com os sindicatos, os dirigentes sindicais, para a gente avaliar essa situação toda, marcar uma assembleia com a categoria. O fato é que terá que ter uma assembleia para a gente discutir tudo isso e ver quais são os novos passos. No momento, a greve está aprovada para começar na segunda-feira. Só uma outra assembleia é que pode mudar esse rumo. E a gente ainda vai discutir o que é que a gente vai fazer nessa outra assembleia e quando ela será marcada. Olha, aqui a Mariana, o que a vereadora tem a dizer com relação à fala de Genilson Alves e também do prefeito Alisson Bezerra, quando ele diz que há interesse político por parte do sindicato? O que eu tenho a dizer é mentira do prefeito e mentira de qualquer um que disser. Eu sou uma pessoa que falo a verdade sempre. E é por isso que sou tão atacada, tão criticada, porque é a verdade. E algumas pessoas, por interesses pessoais, não gostam de ouvir a verdade. Eu nunca vi na história do sindicato alguma greve ou algum embate, alguma luta, quem está na gestão não dizer que é questão política. Sempre dizem isso porque querem desqualificar, querem tirar o foco do debate, querem esconder da população os direitos que estão sendo negados. Então, se a gente continuar e fizer uma greve, por exemplo, porque os servidores estão há 7 anos sem receber nenhum reajuste salarial, se a gente fizer uma greve porque os plantonistas, sabe aquela pessoa quando você vai para a UPA doente, que está lá, aquele técnico de enfermagem que vai lhe atender, ele está desde 2011
com o plantão no mesmo valor. R$111. Desde 2011. Quando a gente fizer uma greve por conta desses pontos, sabe o que a gestão vai continuar dizendo a vocês? Que é greve política. Porque ela resume tudo isso, toda essa luta nessa palavrinha, política. Porque o prefeito se acha o todo-poderoso, o Deus, um ego enorme, egocêntrico, e aí ele acha que tudo é para diminuir a popularidade dele, mas que a vida das pessoas não tem razão, que a vida das pessoas não importa. É isso que esse tipo de coisa que a gente combate, sabe? Para que a verdade apareça e para que as pessoas compreendam e sejam solidárias com aqueles que são da sua parecido, do seu nível, do seu trabalhadora tem que ser solidário. Tem gente perguntando aqui quando é que o PL entra em vigor. Foi aprovado, vai para o Executivo para sanção do prefeito Alisson Bezerra. Quem está perguntando sobre tumulto, sobre carros de prefeitura, da Câmara, que levaram as pessoas... Esse assunto foi tratado no primeiro bloco. Quem quer ouvir novamente o nome dos vereadores que votaram contra e a favor, assiste nossa reprise hoje, 22h40. Acho que o horário é esse, né, Master? Aí, a nossa reprise, ou então amanhã no nosso canal do YouTube, que vai ver a vereadora Marleide dizendo o nome de todo mundo, porque a gente não tem tempo para mais nada. Vereadora Marleide Cunha, muito obrigada pela participação. Eu agradeço. E deixa eu só dizer uma coisinha que pediram para eu responder. Um segundo. Sobre a ligação do prefeito, eu liguei uma vez para ele, no dia porque o assessor dele me pediu para resolver o problema da ocupação lá na Câmara. Eu tenho espírito público e consigo engolir o meu ego. Agora, o prefeito é que não tem, né? Muito obrigada, vereadora. Seja sempre bem-vinda. Amanhã a gente se encontra ao vivo. Uma ótima noite e até lá.